Você já se perguntou como a programação surgiu? Ela surgiu da necessidade humana de automatizar tarefas e realizar cálculos complexos de forma mais rápida e sem erros. Ela foi evoluindo junto com as tecnologias computacionais. Aliás, computação vem de computar, que significa calcular. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos históricos desde o surgimento até a evolução da programação. Esse canal Eu Te Ensino conta toda essa jornada de forma mais detalhada e bem dinâmica, com linguagem fácil de entender, então fica registrada a recomendação não apenas a esses vídeos, mas ao canal que tem uma proposta de conteúdo bem interessante para iniciantes. Vou deixar também o link para essa exposição virtual do Museu da Computação da USP, que está bem interessante e conta um pouquinho dessa evolução também. Tudo começou por volta de 1804 com esse tear mecânico de Joseph-Marie Jacquard, que também faz parte da história da Revolução Industrial. Ele revolucionou a tecelagem porque permitiu a criação de padrões bem complexos em tecidos de forma automatizada, com o uso de cartões perfurados. Esses cartões iam passando em sequência mecanicamente e reproduzindo os padrões nos tecidos, e esse foi o método que mais tarde influenciou o desenvolvimento dos computadores. Em 1843, Ada Lovelace trabalhou com o inventor britânico Charles Babbage no projeto da máquina analítica e escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina, um algoritmo para calcular os números de Bernoulli, que é considerado o primeiro programa de computador. Essa é uma máquina de calcular com um mecanismo de impressão da máquina analítica, em exibição no Museu da Ciência em Londres. O algoritmo não chegou a ser implementado. Aliás, muitos desses estudos não passavam do papel na época pela dificuldade de se obter recursos e as limitações técnicas eram grandes, mas eram fundamentais para as próximas evoluções, porque alguém sempre aperfeiçoava a técnica quando tentava implementar. Em 1953, o trabalho dela foi republicado e ela se tornou uma inspiração para futuros cientistas e engenheiros, incluindo Alan Turing. Mas antes do Turing entrar na nossa linha do tempo, tivemos a introdução da programação por cartões perfurados pelo estatístico Herman Hollerith no final do século XIX. Hollerith desenvolveu essa tecnologia para o censo dos Estados Unidos em 1890. Ele usou cartões perfurados para armazenar e processar dados de forma mais eficiente do que os métodos manuais tradicionais da época. Essa técnica foi chamada de programação analógica ou eletromecânica. Esses cartões tinham o tamanho de $1 e eram perfurados nos locais específicos a cada informação. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também um link para esse vídeo alemão que detalha esse processo de perfuração e leitura dos cartões. O leitor tinha uma série de pinos. Se o pino passou pelo furo, é 1. Se não passou, é 0. E tinha esses contadores que armazenavam as informações específicas. Depois os cartões eram organizados para uma possível conferência ou auditoria do censo. E com isso o processo, que normalmente levava cerca de 10 anos, foi finalizado em apenas 2 anos. Sem dúvida, uma grande evolução para a época. Agora sim, vamos falar de Alan Turing e sua máquina revolucionária. Turing desempenhou um papel crucial na intercepção e decifração dos códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1936, Turing publicou um artigo onde introduziu o conceito da máquina de Turing, um dispositivo teórico que pode simular qualquer algoritmo de computação, que é a base da teoria da computação moderna. Esse é o piloto do ACE, sigla em inglês para Sistema de Computação Automática, que viria a ser o primeiro computador eletrônico. O próximo marco foi em 1949, quando a linguagem Assembly revolucionou a programação com a simplificação dos códigos para uma linguagem mais próxima da nossa linguagem natural do que da linguagem dos computadores, que são basicamente zeros e uns. Ela era executada por meio de alguns comandos pré-definidos, que eram então traduzidos para a linguagem binária por compiladores. E isso abriu caminho para as linguagens atuais, que foram ficando cada vez mais simples e mais próximas à linguagem humana. Na década de 50 em diante, a evolução dos computadores e da programação passou a acontecer de forma exponencial. Com o surgimento dos primeiros computadores totalmente eletrônicos na década de 40, surgiram as primeiras linguagens de programação, como o Assembly, que, embora tenha sido um grande avanço, ainda era muito próximo ao código de máquina. Os computadores deixaram de ocupar salas inteiras dos governos e empresas privadas e passaram a ocupar as escrivaninhas das casas das pessoas comuns como eu e você. E depois deixaram de ocupar um lugar fixo, podendo ser carregados para onde quer que nós fôssemos. Hoje em dia, a programação está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde os smartphones, acessórios inteligentes, jogos cada vez mais realistas, carros autônomos e uma infinidade de novas tecnologias que vão sendo lançadas a todo momento em todas as áreas possíveis e imagináveis. Novas linguagens e aplicativos de programação continuam surgindo para atender a essas demandas desse mundo cada vez mais digital.